Olá, pesquisador, olá, pesquisadora. Meu nome é Mark Caldeira, estou como coordenador do Comitê de Ética em Pesquisas envolvendo seres humanos da Univale e gostaria de apresentar para você um documento que poderá auxiliá-lo durante o processo de confecção do seu protocolo de pesquisa a ser submetido para apreciação do CEP. Vale lembrar que, por definição, o protocolo de pesquisa é o conjunto de documentos que devem acompanhar o projeto detalhado da sua pesquisa, por determinação das diretrizes nacionais que tangem a ética em pesquisa. Uma série de documentos devem ser apresentados pelos pesquisadores ao Comitê de Ética por meio da plataforma Brasil. Cada pesquisa irá exigir um conjunto de documentos de acordo com as características do trabalho, sendo que existem documentos obrigatórios para toda e qualquer pesquisa, independentemente de suas características, enquanto há outros documentos também obrigatórios, mas que deverão ser providenciados em concordância com as características do trabalho da pesquisa. Este documento que nós vamos analisar agora, ele está disponível na página do Comitê de Ética no endereço univale.br/ética, na área Downloads. E ao lado dele, vocês encontrarão os modelos dos documentos que estão descritos aqui no checklist. É importante ressaltar que a Plataforma Brasil possui, lá na sua página 6, durante a submissão, em campos específicos para cada tipo de documento, que, por sua vez, eles são agrupados conforme suas características. Diante disto, o checklist ele está confeccionado da seguinte maneira. Então, nós vamos encontrar uma tabela inicial na qual estão contidos os nomes dos documentos conforme é solicitado na Plataforma Brasil. Esses grupos de documentos, eles estão tipificados em obrigatório e a depender do projeto. Portanto, aqueles que estão descritos como obrigatórios independem do tipo de pesquisa. Toda e qualquer pesquisa submetida ao CEP por meio da Plataforma Brasil deve apresentar esses documentos obrigatórios, de qualquer maneira, ok? Enquanto que aqueles que estão descritos como a depender do projeto irão, como a própria classificação indica, depender do tipo de projeto. Como eu havia sinalizado, os documentos estão agrupados de acordo com uma certa nomenclatura. Então, por exemplo, nós temos aqui um documento, consta na Plataforma Brasil, chamado de Declaração de Instituição. Mas esse não é apenas um documento, ele, na verdade, é um conjunto de documentos que eu irei demonstrar para vocês logo em seguida. Então, depois dessa tabela, nós vamos ter cada um dos documentos e os grupos de documentos devidamente descritos. É muito importante que vocês, pesquisadores, se atentem à descrição de cada um desses documentos. Então, por exemplo, o conjunto de documentos que compõem a declaração de instituição são, aqui no nosso caso, 3 documentos distintos, que irão depender do tipo de pesquisa. Por exemplo, pesquisas que envolvem alunos da Univale, docentes da Univale ou colaboradores técnicos administrativos da Univale, o pesquisador deverá providenciar o termo de ciência e aquiescência, que deve ser assinado, além de todos os pesquisadores, também pelo vice-reitor de graduação e desenvolvimento institucional. Um outro tipo de documento, caracterizado como declaração de instituição, é, por exemplo, o termo de anuência, que é um documento que o pesquisador deve providenciar sempre que a coleta de dados dele, a coleta de informações, enfim,
estiver relacionado, de alguma maneira, com uma instituição diferente da Univale. Então, uma pesquisa, por exemplo, desenvolvida num hospital que não pertence ao ambiente da Univale, não está sob o escopo institucional da Univale, o pesquisador deverá solicitar um termo de anuência daquela instituição. Suponhamos uma empresa, o pesquisador tem interesse de entrevistar colaboradores de uma empresa diferente da Univale. Portanto, além da folha de rosto e outros tantos documentos, o pesquisador deverá apresentar o termo de anuência assinado pelo representante legal da instituição. Então, abaixo nós vamos ver todos os outros documentos devidamente descritos, tipificados, com orientações básicas do seu conteúdo e quem deve ser aquela pessoa a assiná-lo. Né? Então, por exemplo, o TCLE, o termo de assentimento, ou a justificativa de ausência, uma solicitação de dispensa do TCLE. Né? São outros tipos de documentos que deverão ser apresentados por pesquisador, certamente aí a depender do tipo de projeto de pesquisa que ele pretende desenvolver. Caso, mesmo após o acesso a esse documento, alguma dúvida ainda for necessária a ser dirimida, solicito que você entre em contato conosco por meio do e-mail etica@univale.br ou pelo telefone 3341 7738. Muito obrigado.